Bom dia, Júnior Mizaki. Seja Bom, bem-vindo à nossa aula. bom dia, alunos de São Mamé de Paraíba, que coisa boa, né? A gente está aqui para poder falar um pouco sobre essa obra, O Mágico do Seridó, meu mais recente trabalho, e na aula dessa professora que eu tenho um carinho enorme, então eu fico muito feliz, né? Eu estou aqui com minha amiga, ó, a Bruxa Má, que ela hoje ela não está tão má, e também estou com a Dorinha, que lá no Rio Grande do Norte batizaram de Dorinha, né? Mas assim, porque todo mundo tá pensando que é Dorinha, porque eu gravei uma vinheta comercial, a gravei fora, aí a mulher que fez a publicidade, ela chamou ela de Dorinha. Aí eu não nem observei esse detalhe, né? Eu disse, não, vou deixar, achei bonitinho o sotaque dela. Vou deixar como Dorinha e foi batizada agora como Dorinha. Olha só, já estão aí colocando homônimos para a Dorinha, né? Olha só, Isso. abrindo o leque. Pois bem, Júnior, nós estamos trabalhando nesse final, meio de bimestre, né? Vamos dizer, terceiro bimestre, com poemas narrativos. E aí, na sequência das atividades, nós apresentamos a obra O Mágico do Seridó, né, do Júnior Mizaki, e para que eles tivessem acesso à leitura, se apropriassem da narrativa, do enredo, e a partir dessa obra produzissem poemas narrativos, como finalização da sequência de atividades com esse gênero textual. E eles estão super curiosos, eles mergulharam na leitura, acharam muito interessante. E nesse momento aqui, nessa mesa redonda, vamos dizer assim, eles vão fazer perguntas para o Júnior Mizaki, né, que está brilhantando nossa aula, sobre a obra. Eles ficaram muito curiosos com os detalhes, que é uma riqueza de detalhes, né? E a partir de agora a gente vai estar fazendo as perguntas, certo? Eles vão perguntar para o Júnior Mizaki, tá bom? É, simbora. Vamos embora. Quem é que vai iniciar? Que a Ana, ela Regiane, sabe. Jane, posso Oi, começar? pode, Emily, pode sim. Regiane, antes de Emily fazer a pergunta, eu posso compartilhar aqui um vídeo para deixar tocando aqui para os alunos verem uma curta animação? Fique à vontade. Pronto, Fique à certo. vontade. Só um minuto aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou achar. É rapidinho, gente. Ao vivo, né? Assim, É ao vivo. é, Isso. Ops. Não sei se já vai estar compartilhando. Acho que está compartilhando aí agora. Pronto, Emily, pode falar. Tá bom, vou começar. Uhum. Como este livro pode contribuir em nosso dia a dia? Eu acredito que o livro ele traz essa lição da valorização da amizade, né? Hoje nós estamos vivendo uns tempos tão diferentes do que aqueles tempos dos nossos pais, dos nossos avós, e onde a amizade precisa ser mais debatida, mais valorizada, né? É muito bom a gente ter em quem confiar e também ter pessoas que possam confiar na gente, né? Com sinceridade, sem maldade, e isso atribui um valor muito grande para a gente. E o que o Dorinha fez, o Dorinha, né, fez pelos seus amigos, eu acho que são poucos que teriam coragem de fazer, né? Que no momento de decisão ela optou por desejar de ver os amigos felizes, né? E ela disse: não, eu tenho a coragem, eu tenho o cérebro, eu tenho o coração, eu posso me virar, enquanto isso meus amigos não têm nada disso que eu tenho. Né? Então ela viu que ela tinha tudo aquilo que os amigos tinham necessidade de ter e ela preferiu abrir mão do desejo dela, que ela sabia que ela poderia, né, sozinha tentar novamente esse caminho de volta para casa. E foi isso que a Fada de Luz acabou percebendo, essa bondade no coração dela, juntamente com o mágico vaqueiro, né, e concedeu mais um pedido para ela, que seria mostrar o caminho de volta. Então, eu acho que o livro traz essa mensagem da amizade, né, da gente se importar mais com os amigos, a gente também ter cuidado na escolha das nossas amizades, porque nem todo mundo que se aproxima da gente é amigo, como, por exemplo, a Bruxa Má, né, ela tentou enganar a Dorinha, mas acabou, claro, que Dorinha observando, né, percebendo que ela não era uma pessoa de confiança,
Então, tudo isso aí o livro traz para que a gente possa observar esses detalhes. Respondi, Emily? Ótimo. Vamos lá, Emily. Pode fazer outra pergunta? Pode. Por que você escolheu esses personagens? Bom, os personagens do Mágico do Seridó, eles todos são aliás, a maior parte do livro são personagens que são uma releitura da obra original do escritor L. Frank Baum, né, do Mágico de Oz, como vocês conhecem. Eu apenas acrescentei alguns personagens, ou transformei outros personagens em outros seres semelhantes ao que a gente conhece no nosso folclore e na nossa cultura local. Né? Por exemplo, o vaqueiro. Não existe o vaqueiro no Mágico de Oz. Então, o vaqueiro, já que é um símbolo da cultura nordestina, né, do nosso sertão, eu quis trazer para cá justamente para que a gente pudesse meio que pensar, né? Nossa, como seria o Mágico de Oz se passando por aqui nessas terras, já que é um livro que se passa, né, em outro local extremamente desconhecido, né? Então, como seria se essa história tivesse se passado por aqui? Eu sempre fui muito curioso em relação a isso. Às vezes, quando eu lia, tipo, livros como Branca de Neve, Alice, Chapeuzinho Vermelho, sempre me via aquela imagem. Nossa, como seria, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, ao invés de entrar na floresta, né, ela entrando, tipo assim, na caatinga, né, no semiárido, né, caminhando num sítio. Como é que seria isso, ela indo para a casa da avó dela? Então, tipo, eu sempre utilizei a minha imaginação nesse olhar, né, de como seria esses personagens na nossa realidade, no nosso mundo. Então, foi isso. Ótimo. Tem outra pergunta, Emily? Tem sim, vou fazer a outra. Você recomendaria essa obra ao público em geral ou apenas público infantil? Emily, eu aprendi com a Clarice Andorinha, né, que por mais que seja uma obra voltada para o público infanto-juvenil, né, eu acho que uma obra dessa ela pode atingir todos os públicos, sim. Né? Ela não é só restrita para criança ou para pré-adolescente, ela pode também chegar numa vovó, num vovô, num adulto, né, papai, mamãe, tio. Ela pode chegar em outro público também, porque é uma história que ela traz uma lição, né? E é uma lição que traz valores, né? Essa proposta da valorização da amizade, das características de ver símbolos voltados à nossa cultura, à nossa localidade. Eu já ouvi muito de adultos falar: nossa, que legal, no meu tempo não tinha uma história infantil que mostrasse um cacto, que mostrasse um galo de Campina, que falasse de uma comida que fosse típica aqui da região. Né? Então, os adultos eles estão também gostando de ler, justamente porque eles estão encontrando elementos que são reais, né, que são mais próximos da nossa realidade do que outros contos que também são fabulosos, mas que não têm nada do nosso ambiente. Então, assim, eles começam a criar uma identidade, né, ou seja, a se reconhecer dentro da obra através desses elementos aí, e por isso que passa a ser de todos os públicos. Show, show. Ana Clara voltou, que ela estava perguntando, mas o microfone. Ana Clara, você quer perguntar? Parabéns, viu, Emily, pelas perguntas. Isso, Muito parabéns, adorei. pertinentes. Ana Clara, Oi, quer perguntar, minha flor? quero. Pronto. Por que você fez um final tão diferente para a bruxa? Porque nos outros contos ela sempre se dá mal e nesse foi diferente. Ela se deu bem. Por quê? Isso, justamente, né, Emily? Quando eu criei esse livro, né, ele foi uma adaptação de uma peça teatral que eu fiz lá em São João do Sabugi, que é uma cidade próxima aí a São Mamede, né, só que fica no Rio Grande do Norte, e que na história da peça eu fiz como se fosse também o Mágico de Oz, a bruxa morria, assim como a obra original, que a bruxa morre.
Mas só que eu comecei a perceber que a gente não precisa matar as bruxas, né? Porque, assim, ela é uma bruxa, mas algo aconteceu para que ela pudesse se tornar essa pessoa rancorosa, essa pessoa cheia de, de raiva, né, de ira. Então, alguma coisa deve ter acontecido e ficou claramente que ela estava sob um feitiço, né, sobre algum poder de um feitiço. E vocês observam que a bruxa, ela não tem amigos, né? Ela quis até e ela sente essa necessidade de amizade, né? Ela gostaria muito de ter amigos e ela fica no final incomodada porque Dorinha está lá comemorando com os amigos porque conseguiu os seus pedidos, né? E o mágico tinha acabado de chegar e tinha se encantado lá com Dorinha porque era uma menina de bom coração e ela aparece querendo destruir tudo aquilo ali porque ela não fica feliz ao ver os outros felizes, porque ela não sabe o que é uma felicidade, ela não sabe o que é uma amizade verdadeira. Eu acho que vocês se lembram que quando o Homem de Lata apareceu, o Homem de Lata falou que ele estava daquele jeito ali, justamente sem coração, porque a bruxa má, ela queria ser a namorada dele, né? E ele não quis ser o namorado dela, então ela ficou com raiva e lançou lá o feitiço dela para ele, né? Então, tipo assim, ela era uma pessoa que ela não sabia ouvir um não, né? Então era uma pessoa que provavelmente tinha uma rejeição, né? Devido a outras situações que o livro não mostra, mas a gente pode sentir isso. Então eu decidi em ressignificar ela, em transformar ela numa pessoa boa, para que a gente também possa olhar todo mundo, né? Que todo mundo tem seu lado bonzinho e também tem o seu lado maldoso também, né? Todos nós temos isso. Então, ela poderia também se ressignificar e quando ela teve esse feitiço dela quebrantado, ela voltou a ser a fada de luz, né, do que ela era antes. Então, ela começou a ser uma nova pessoa, ela começou a ser uma pessoa mais alegre, acreditar no amor, acreditar na amizade e não mais aquela pessoa rancorosa. Ótimo. Adorei a pergunta. Eles são sem palavras para esses alunos. Tem outra, Ana Clara? Sim. Diga lá. Qual personagem você mais teve dificuldade de desenhar e qual você mais gostou de desenhar? Eu sempre, quando eu começo a desenhar, eu começo a fazer pelos personagens principais, né? Porque eu quero logo ver a cara do meu livro, como é que vai ficar. Eu já fico logo imaginando, eita, como é que vai ser a capa. E vocês sabem que as pessoas julgam o livro pela capa, né? Não tem isso de dizer, ah, não, eu não compro o livro pela capa, não. Mas todo mundo literalmente julga o livro pela capa. E a capa é um atrativo, né? O visual é um atrativo muito forte. E Dorinha foi a primeira personagem, né, que eu criei, depois veio a bruxa, e foi assim, foi um processo de muito estudo, porque a primeira vez que eu desenhei ela, eu não gostei, eu mandei para amigos, alguns amigos gostaram, teve outros que não gostaram, né? E eu comecei, tipo assim, eu fiquei começando a ver os defeitos que os meus amigos começaram a apresentar, dizendo, olha, Júnior, isso daqui não tá legal, isso aqui poderia ser melhorado, né? Porque eu sou muito perfeccionista. Então, cada personagem que eu criei foram cerca de, assim, para desenhar mesmo e colorir, era cerca de 2 a 3 horas, porque eu ia estudar referências, né? Eu ia pesquisar, por exemplo, tem muitas referências da Dora Aventureira, que vocês eu acho que conhecem, né? De personagens da Turma da Mônica, da Disney, que eu ficava pesquisando, estudando cores, estudando posições, né, para poder fazer essa questão das ilustrações. Então, ao total, foram quase 6 meses de produção para desenhar cenários, desenhar personagens, porque todos eles foram desenhados individualmente. Por exemplo, aqui na capa que vocês estão vendo o cacto, vocês estão vendo o vaqueiro, vocês estão vendo a serra, vocês estão vendo o cachorrinho, Dourinha, a bruxa. Cada elemento desse foi criado individualmente, né? Então, foi pensado individualmente. Eu não desenhei todos no mesmo cenário, não, né? Eu desenhei individual e lá no final do livro, quando eu estava fazendo a diagramação, a edição, que eu coloquei todos eles nesse ambiente, né? E fiz essa edição final. Mas cada um foi pensado individualmente, questão de luz, de sombra, né? Então teve toda essa trabalheira que no final, ainda bem que as pessoas gostaram, porque o anterior, que era o Clarice Andorinha, meu livro anterior, eu não tive tanto cuidado em relação ao cenário, né? Já eram cores mais chapadas, cores mais puras, sem tantos detalhes. Já este eu tive mais tempo para poder fazer a questão dos cenários. E eu não gosto muito de desenhar cenário, porque você tem que detalhar, você tem que, né, trabalhar cada detalhezinho
e é mais demorado do que desenhar o próprio personagem. Então, Dorinha, para mim, foi um grande desafio, né? A bruxa, eu amei desenhar a bruxa, gente. Para mim, é meu personagem favorito, essa bruxa aqui, né? É o personagem que eu mais gosto de Ela fazer. é bem curiosa, né? Assim, bem intrigante ela. Isso, e O interessante. mistério está bem nela, assim, ela é bem chamativa. Isso, interessante que eu estava numa formação agora, em outro momento literário, em outra escola, segunda-feira, e uma criança, não sei se era do primeiro, segundo ano, do ensino fundamental. Eu estava falando sobre essa questão dos personagens, da bruxa, que ela estava perguntando também qual personagem que eu gostei mais de desenhar. E ela disse, é engraçado porque a sua bruxa não dá medo, né? Ela parece uma bruxa legal, né? Então eu quis tirar meio que também aquela imagem, tipo assim, a bruxa é assustadora, porque toda pessoa que a gente não gosta, que a gente considera feia, né? A gente tem que chamar de bruxa de algo negativo. Não é bem assim, né? Tem pessoas que têm uma beleza encantadora, né, aos nossos olhos. Claro que beleza é uma coisa individual. Eu posso achar alguém bonito, vocês também podem achar essa mesma pessoa feia, né? É uma visão particular de cada uma. Mas assim, beleza não significa caráter, né? Então, eu não queria nem tanto descaracterizar o original, que era aquela bruxa com um aspecto mais raivoso, mas também não queria fazer aquela bruxa com a cara de ranzinza, com aquela cara de revolta, com aquela cara, né, que a gente olha e sente medo e não consegue dormir de noite. Né? Então, eu fiz essa bruxa mais legalzinha. Em alguns pontos ela tá mais legal no livro, em outros pontos ela já tá tipo com um aspecto mais um pouquinho maldoso, para não tirar tanta característica. Mas assim, é a personagem que eu mais gosto e que eu mais gostei de produzir, não é? E que eu acho que muita gente também gostou muito dela por onde eu passei. Muita gente falou, o personagem que eu mais gostei foi a bruxa. Né? Então eu acho que ela foi o grande símbolo desse livro. Interessante que abre uma discussão aí a partir dessa personagem, a Uhum. construção dessa personagem, para a questão da estigmatização na sociedade, né? Sim, sim. Que abre assim um leque, a questão por exemplo, vamos dizer assim, na Idade das Trevas, como eles chamavam, se alguém fosse de encontro aos preceitos do clero, era chamado de bruxo, né? Independente de ser uma pessoa, um cidadão de bem ou não, se fosse de encontro aos preceitos do clero, já era chamado de bruxo e era jogado na fogueira da Inquisição, né? Então, Exato. Qualquer mulher que fosse pensante naquela época era chamada de bruxa, né? Tipo, isso. se a Inclusive, mulher a passasse. Joana d'Arc, né? Ela, hoje ela é considerada como um elemento de adoração, Mártir. mas Uhum. lá foi o clero que matou Joana d'Arc, né? Exato. Então, abre uma discussão, isso para esse lado aí, trazendo, se a gente for contextualizar o passado com a visão de hoje, né? Existem muitas pessoas que são estigmatizadas, né? Pela aparência, por uma questão sociocultural, né? Até histórica mesmo, de ver aquela pessoa, pessoas com doenças mentais, E né? E muitos grupos que são considerados como são vistos sob a perspectiva da estigmatização, né? Como se fosse assim o anormal, né? Do que a sociedade acredita. Então, abre uma discussão aí muito legal para, talvez, sei lá, uma série de ensino médio, né? Que já tem sim, estudado em História da Idade Média, essa questão toda, para a gente discutir, né, Júnior? isso, verdade. Pois é, olha só. Aí, não, é como eu acho que foi Emily. É apenas para o público infantil? Bom, a priori seria, mas aí é uma obra que é bem construída e abre discussão, muitas discussões. Menino, ele dá assim um caldo grande para monografia, sabe, para artigo científico. Então, é uma contribuição literária essa sua obra, Eu Júnior. tenho uma amiga que está usando até no mestrado já, Pois viu? é muito importante isso. Quem foi? É Ana Clara, né? Ana Clara tem mais? Sim ou não? Não, Não, pronto. O Davi, Oi, vamos lá? posso falar? Pode. Pode. Em que você se baseou para escrever essa história? Bom, foi no Mágico de Oz, né? No livro Mágico de Oz. Só que eu fiz uma adaptação chamada Mágico de Oz Desvendando os Mistérios nas Terras do Sabugi,
em 2018, lá na escola que eu trabalho com os alunos, né? A gente criou uma peça, um espetáculo teatral de 10 minutos, e a gente apresentou em várias cidades. E o texto foi todo nessa linguagem, né? Eu aproveitei 80% do texto para poder fazer esse livro, e foi um marco muito importante para mim, também para os alunos que participaram da peça, porque foi a primeira experiência deles, né, em relação à arte do teatro e ao contato com o texto, né, e de forma interpretativa, corporal também, né, então foi muito bacana nesse processo, assim, essa experiência que a gente viveu naquele ano ali. Então eu decidi, não, gente, eu tenho que eternizar essa peça em alguma coisa, e interessante que eles que fizeram a peça, hoje já saíram do ensino fundamental, né, estão no ensino médio, quando eles pegaram a obra, eles ficaram encantados, né, por mais que eu mudei os personagens, por exemplo, na peça não tinha o vaqueiro, tinha o mágico mesmo, mas eles ficaram encantados quando eles pegaram, né, no livro físico e viram os personagens, e eles ficaram comentando nas redes sociais. Para mim foi uma honra participar desse projeto na época, né, porque na época, quando eles faziam sétimo, oitavo, nono ano, eram da idade de vocês, né, não sabiam da importância de se participar de um projeto assim. E hoje em dia que estão no ensino médio, que não tem mais tanta oportunidade de participar de projetos assim, até por causa da pandemia, eles começaram a reconhecer, eles começaram a enxergar, aliás, a importância que foi o projeto para a vida deles, né? Então, eles ficam maravilhados quando eles olham o livro físico, né? Eles leem a obra. Até estava perguntando para a menina que fez a fada esses dias se ela tinha lido a obra e o que ela achou. Ela disse que leu e que ela gosta das duas versões, tanto da versão da peça quanto da versão do livro, achou diferente os dois, mas que ela amou todas as duas versões, e que ela disse que ela não tem uma versão favorita, porque a peça teve algo que marcou muito a vida dela, e o livro é algo que ela enxerga a peça, só que de uma forma diferente, né? Que nem eu disse para vocês, na peça a bruxa morre e no livro a bruxa não morre. Então, para ela também foi uma surpresa de eu não ter matado a bruxa, de ter dado outro caminho para ela. Certo, Davi? Certo. Davi, tem outra? Tenho. Posso falar? Pode. De onde vêm suas inspirações para falar dos personagens? Da nossa cultura local, né? E eu me inspirei muito, por exemplo, essa serra que fala no livro, essa serra existe de verdade. É a Serra do Mulungu, que fica na cidade de São João do Sabugi, no Rio Grande do Norte, e que é o cartão postal da cidade. Todo mundo acha muito bonita aquela serra, porque de qualquer local da cidade você vê ela é enorme, né? E muita gente vai lá acampar, faz escalada. Então eu quis criar a história se passando dentro daquela serra. Embora eu não cito claramente o nome da serra, mas eu digo que é nas terras do Sabugi, né, fazendo essa referência. E, e é isso, né? E os outros personagens foram baseados nos nossos personagens folclóricos mesmo, vaqueiro, né? E tem os personagens que foram também trazidos do universo da obra original, que seria o Mágico de Oz, como o Homem de Lata, como o Espantalho, como o Leão. Teve até gente que disse, mas como assim você vai colocar um leão no sertão? O leão não é um animal que é típico do sertão, mas vocês sabem como ele foi parar lá, né? Então teve uma causa para explicar no livro de como o leão foi parar naquela serra ali. Então tudo foi muito bem assim pensado justamente para quando tivesse essas brechas, essas perguntas, a gente pudesse dizer, não, olha, isso aconteceu, porque teve uma pessoa que não tinha lido o livro e que questionou, mas você poderia ter colocado, sei lá, qualquer animal, até mesmo preá, né, que é mais típico da nossa área, da nossa região, mas você colocou um leão, né? Então foi isso, certo? Certo, certo. Aqui, Júnior, tem um dos. Como está terminando nossa aula, que vai começar. Já começamos tarde, por minha culpa. Não, não, mas foi muito proveitoso, está sendo muito proveitoso. Que vai já começar da outra turma, né? Que também eles vão apreciar, vão estar privilegiados com sua presença. Eu tenho um poema aqui, eles escreveram os poemas, certo? Uhum. Depois, porque assim, os 2 melhores lugares receberão um exemplar,
né, que eu vou Olha, enviar para São Mamed. Eu até falei para eles que eu veria a possibilidade desses exemplares irem, que eles vibraram mais ainda, irem com o assim, autógrafo do autor, uhum. sabe? Essa possibilidade da gente ver como fazer isso. E a gente vai tentar chegar até ao brilhante autor e ver se consegue o autógrafo dele, certo? Dos Claro, dois show. melhores, né? Então, aqui está um deles. Assim, não estou dizendo que é um dos poemas, estou dizendo esse daqui é o melhor, entendeu? Eu separei aqui esse, porque já está no final. A gente ia ler mais, só que não vai dar tempo. Mas eu separei esse daqui, tá? O poema que foi Maria Clara que escreveu. Ana Clara. Emily escreveu. É Ana Clara, desculpa, é porque Maria Clara é lá do oitavo A. Emily escreveu, Maria Marta, quem mais? Maria Luísa, né? Bem, enfim, mas os dois melhores receberão um exemplar autografado, né? A gente espera assim. Então, eu vou ler. Ou você quer ler, Ana Clara? Lê, Ana Clara, que fica melhor você lendo. Deixa eu pegar meu caderno bem rápido. Ó, já está na tela. É no alto da Serra do Sabugi que tudo vai começar. Uma linda menina com seu cão a brincar. Em um lugar mágico, ela vai parar e começa a pensar como para casa irá voltar. Então, se pergunta onde está e logo descobrirá que no Seridó do Pará. No alto surgiu uma fada. Ai, me perdi. Que logo a ajudará para casa retornar. A fada disse que o mágico é o único que pode ajudar. Ela disse que no caminho cuidado ela deverá tomar, porque por ali há uma bruxa má a sondar. Ao seguir o caminho de pedras douradas, de cara com a bruxa vai dar. Com uma cesta de filhóis, ela vai a presentear. A menina sente fome e os filhóis vai comer para sua fome saciar. Um espantalho surge na mata e fala para ela neles não tocar, porque estão enfeitiçados. A menina agradece pela sua vida ele salvar e pergunta como ela poderá ajudar. Ele responde que ao mágico precisa chegar para um cérebro poder pedir quando a ele encontrar. Por trás da mata, um homem de lata se avistou por lá. Este fora enfeitiçado pela bruxa má, porque ele não aceitou com ela namorar, e agora ele deseja um coração do mágico ganhar. Juntos seguirão rumo ao mágico encontrar, e ao caminharem, eis que um leão a eles estava a olhar, que lhes contou ter perdido a coragem por alguém o maltratar. O mágico do Seridó então encontraram, mas ele só poderá 3 pedidos realizar. Dorinha renuncia ao seu, para que os seus amigos sonhos venham a alcançar. Dorinha transforma em uma fada de luz a bruxa que era má, e agora que ela é boa, a ajudará Dorinha a sua casa retornar. E aí, Júnior, gostou? Meus personagens estão aqui vibrando, viu? Que coisa linda! Parabéns! Não é? Nossa, eu Esse fico. feminino, Nossa, hã? Se eu tivesse uma segunda edição, eu ia pedir autorização para colocar, né? Lá no pós-fácil, não sei nem se diz assim. Muitos são poemas muito bons. Eu, assim, por isso mesmo que eu quero pedir a mais 2 outras professoras para lerem, professoras boas, né? Que profissionais assim de ponta, como dizem, para lerem, porque está difícil escolher. Está muito difícil escolher entre os textos que foram enviados. Nossa, poxa, quando selecionar os textos, Rejane, por favor, manda para mim para eu publicar nas redes sociais. Tá certo. Né? E se os alunos quiserem fazer um vídeo, né, com autorização dos pais de vocês, lendo esses poemas, pode mandar para mim que eu publico nas minhas redes sociais também. Vai ser uma honra, viu? Pronto. Então, pessoal, é isso, né? Eu agradeço a presença do Júnior Mizaki.
também a participação de vocês, que vocês sempre abrilhantam, vocês alunos são assim as estrelas mesmo, né? Aí a gente tem as estrelas e o sol que veio visitar, né? Veio nos dar vamos dizer assim, essa honra de estar aqui. Terminou a aula, vocês vão para a aula de outro professor. Júnior Mizaki já vai entrar na outra, eu vou mandar o link para ele entrar já na outra turma, né, Júnior? Tá dando esse privilégio mesmo. E eu quero agradecer, Regiane, você mais uma vez por essa oportunidade, aos alunos do 7º ano. Eu fico muito feliz. Para mim é um presentão falar um pouco sobre a minha obra. E essa turma fez perguntas assim que nem eu esperava. Eu fiquei muito feliz. Parabéns e obrigado aí pela oportunidade. Um abraço para todo mundo. Um abraço, um cheiro. Deus abençoe vocês. Até Obrigado. segunda, Tchau, se tchau. Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau, até. Tchau.